A lei da inércia. A primeira lei de Newton também é conhecida como a lei da inércia, mas são três leis de Newton. A lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, que trata da força resultante, que é igual a massa e aceleração, e a terceira lei de Newton, que é a famosa ação e reação. A lei da inércia é simples, bem porque o termo inércia é muito usado no nosso cotidiano. Quando você diz para uma pessoa, saia da sua inércia, saia, vai se movimentar-se para alguma coisa. O que a pessoa quer dizer com isso? Ela quer dizer para sair do estado de repouso, sair daquele estado em que a pessoa fica parada e começa a se movimentar para agir. A ideia da inércia, a aplicação da inércia é exatamente essa. Quando o corpo está parado, a tendência do corpo é continuar parado. E quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, a tendência do corpo é continuar em movimento retilíneo uniforme, a menos que forças externas atuem sobre ele. Por isso, para um corpo fazer uma curva, você tem que obrigá-lo a fazer uma curva. Ou seja, você deve aplicar uma força sobre ele para que seja diferente do zero. Exemplo, se uma pessoa está dentro de um ônibus sentada no fundo, o ônibus está em linha reta. De repente, ele vai fazer uma curva. A tendência da pessoa é não fazer a curva junto. E aí a lei de Newton diz que todo o corpo tende a vir separado ou em movimento retilíneo uniforme. Então, ele tende a continuar o movimento retilíneo uniforme. No entanto, a força da lateral do ônibus, o assento e os outros elementos do veículo agem sobre o corpo, forçando-o a seguir a trajetória da curva do ônibus. Uma outra situação, por exemplo, é uma menina que está em um trem, então ela está em pé parada nesse trem. Ela não está se segurando em nada, e quando o trem arranca, se a pessoa não estiver se segurando, ela se desequilibra porque o corpo dela tende a permanecer no mesmo local de repouso. A força centrípeta é uma força que atua em direção ao centro de uma trajetória curvilínea, mantendo um objeto em movimentação circular ou curvilíneo. Se ela não existisse, a Lua não iria girar em torno da Terra e um carro não faria curva, ele sairia pela tangente. A força centrífuga é uma força fictícia que parece surgir de um sistema de referência não inercial, ou seja, um sistema que está acelerado. Ao contrário da força centrípeta, que aponta para o centro de uma trajetória curvilínea, a força centrífuga parece apontar para fora, longe do centro da trajetória.